E aí, galerinha desse canal, sejam muito bem-vindos ao Flor Literária. Nesse vídeo de hoje, eu vou continuar respondendo as perguntas da caixinha que eu abri lá no Instagram. Eu separei em 2 blocos. Eu gravei o primeiro bloco de perguntas, que eu achei que estavam mais relacionadas em um outro vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em algum lugar, se você quiser assistir depois desse, se você não viu. E hoje eu vou responder mais algumas perguntas, eu anotei aqui no meu bloquinho, que estão relacionadas dessa vez todas ao tema livros. Indicação de livros, livros que eu gosto. Vou começar logo, então vamos lá. Primeira pergunta: qual o seu livro favorito da vida? Então, eu fiquei pensando, quando eu anotei essa pergunta, para não acabar ficar indicando sempre os mesmos livros. Eu acho que nós temos vários livros favoritos da vida. E eu separei 2, porque já é difícil escolher só um. Eu escolhi um romance e escolhi um outro livro de psicologia, que eu gosto muito, que eu já até falei dele aqui. É o livro de romance que eu escolhi dessa vez para indicar como um dos meus favoritos da vida é Todas as Suas Imperfeições, de Colin Hoover. Eu amo esse livro, eu já li 2 vezes, e sempre que eu leio, ele me deixa bastante reflexiva sobre como nós enxergamos as imperfeições da vida, como nós encaramos aquilo que não acontece exatamente como a gente planejou. Eu amo esse livro demais. Tem gente que não gosta, fala que dá muitos rodeios, que uma conversa resolveria, mas a maioria das vezes nossos problemas são resolvidos com a conversa que a gente acaba adiando, né. Eu amo demais esse livro. E um outro que eu vou favoritar aqui como um livro da vida é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já falei diversas, acho que eu já falei em vários vídeos sobre esse livro, o quanto eu gosto dele, o quanto ele, me transformou e me transforma, porque ele vai ser um livro que eu vou ler inúmeras vezes ao longo da minha vida. Não é um livro de fácil leitura, mas sempre que eu leio, eu aprendo algo novo sobre mim. Então eu amo demais. Eu não vou trazer nenhum dos meus livros, eles estão aqui na minha estante, mas para ser mais rápido mesmo, eu não vou ficar trazendo, vou colocar as imagens deles aí, se for necessário, ao longo do vídeo. O que mais te alegra no mundo dos livros? A possibilidade de sempre mergulhar em histórias novas, em gêneros literários diferentes e saber que isso nunca vai acabar. Pelo resto da minha vida, eu posso continuar lendo livros diferentes, porque tem mais livros do que tempo de vida para a maioria das pessoas, por mais que você leia muito. Então isso me deixa extremamente alegre no mundo da literatura. Você sempre poder ler e se algum momento acontecer de você não encontrar nenhum livro que você queira, você pode reler. Então, isso me deixa muito encantada no mundo, me deixa muito alegre e encantada no mundo da literatura, no mundo dos livros. Qual o livro que menos gostou esse ano? Eu fui olhar todos os livros que eu já tinha lido até agora e o livro que eu menos gostei, que foi extremamente confuso, apesar de ser bem curtinho, foi, eu anotei aqui, Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Essa escritora ela é super hypada pela trilogia napolitana, uma coisa assim, que tem a Amiga Genial e tal. Quem sabe eu darei uma nova chance a ela nessa trilogia, se em algum momento eu tiver coragem de ler. Mas eu já li 2 livros de Helena Ferrante, que é esse, Um Amor Incômodo, que ele é bem curtinho, e A Vida Mentirosa dos Adultos. Nenhum dos 2 eu gostei, mas esse, Um Amor Incômodo, gente, foi muito incômodo para terminar de ler. Ele era muito confuso, assim, parecia eu ficava confusa se ela estava falando consigo mesma ou se aquilo estava acontecendo. Eh Não foi o livro que fluiu a leitura, então vou colocar ele aí como o que eu menos gostei esse ano, dos que eu li esse ano. Próxima pergunta: top 5 romances. Pode ser época, contemporâneo e fantasia. Eu não costumo ler fantasia, então eu não tenho como favoritar
livros de fantasia. Eu fiquei confusa aqui agora, porque eu separei 5 livros, misturando essas categorias. Eu não fiz 5 romances de época, 5 romances contemporâneos. E agora? Era para ter feito assim? Ai, gente, quem fez essa pergunta aí, eu separei 5 romances que são, assim, tops para mim, que misturam romances de época e romances contemporâneos. O que eu coloquei aqui não está necessariamente, assim, na ordem de que eu mais amo, eu fui escrevendo e selecionando dentro do critério romance. Eu coloquei Todas as Suas Imperfeições, é claro, que eu já citei aqui como um dos favoritos da vida, sobre essas reflexões, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, que me cobro muitas perfeições, quero que tudo seja muito certinho. E Todas as Suas Imperfeições é um livro que me mostrou e me mostra que podemos ver o lado bonito da vida, mesmo quando não tem imperfeição. Então, se a gente ficar o tempo todo focando nas imperfeições, a gente não vai ser feliz. Então, é ser feliz com as imperfeições. Conseguir viver bem com as imperfeições. Eu tenho uma janela aqui na minha frente, né, que eu tô na sala. Gente, tá linda as cores aqui. Se der, no final, quando eu terminar de gravar esse vídeo, se ainda estiver essa linda cor, eu vou colocar aqui um trechinho para vocês verem. Próximo livro, Todas as Suas Perfeições seria um romance contemporâneo. Aí o segundo eu coloquei um romance de época, que é Orgulho e Preconceito, que eu também já falei desse romance aqui algumas vezes, porque foi um livro que abriu as portas para mim na leitura de livros da literatura clássica e de romances de época. Eu adorei a leitura, aquela coisa da corte do século XIX, da Inglaterra, e a Elizabeth Bennet, que é uma menina super destemida, ela é o orgulho do livro, na minha opinião. E ler esse clássico me fez querer ler tantos outros que até eu já li, né? Eu li já Razão e Sensibilidade, e eu li um outro que é o terceiro que eu quero indicar, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Ele não chega a ser, não posso dizer se ele é um romance de época, mas é um romance tóxico. Quem já leu sabe, eu não assisti o filme, porque eu sei que é diferente, já falei isso aqui também no vídeo que eu gravei, fazendo meio que não é bem uma resenha, mas as minhas impressões da leitura. Já tem um tempo que eu li esse livro no começo do ano, eu gravei um vídeo falando só sobre O Morro dos Ventos Uivantes, mas foi um livro que eu gostei muito de ler e que eu decidi colocar nesse top 5 aqui de livros que eu indico, de romances que eu gosto muito. Os outros 2, vamos lá. É o livro que eu coloquei aqui, que eu até já gravei um vídeo também sobre ele, que eu amei demais, que é o Antes de Me Libertar de Você, de Kennedy Ryan. Gente, esse livro foi, assim, também um dos favoritos da vida. Eu já falei dele aqui em outros vídeos e eu super indico, principalmente se você gosta de romances com personagens reais, assim, mais maduros, mais experientes, vivendo dilemas da vida real, sabe? Não é aquele personagem, já falei disso em outro vídeo, né? Não são aqueles personagens que têm atitudes fictícias, eles têm atitudes reais, tanto corretas quanto erradas. Então, não tem como não indicar esse livro. E o último, mas não menos importante, é Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Ai, gente, eu amo Colleen Hoover, eu sou suspeita para falar, eu amo todos os livros dela. Eu decidi fazer um top 5 misturado para indicar livros diferentes, porque eu costumo falar dos mesmos livros sempre. Aí eu dei uma modificada nesse top 5, não que eles não sejam livros que eu amo, mas tem vários outros também que eu gostaria de colocar aqui, mas selecionei esses dessa vez para indicar aqui. O É Assim que Acaba fala muito do virar a folha, do quebrar padrões familiares, né? Para mim, foi assim que ele conversou comigo, sobre essa coisa do criar
ou quebrar padrões que vêm de gerações anteriores, você ter a coragem de fazer isso. E eu digo para vocês, por experiência própria, pelo que eu já vivi na minha vida, que não é fácil quebrar padrões, que você vai carregando ao longo de gerações anteriores, padrões tóxicos, ruins, negativos, que você acaba vivenciando e herdando, né? E aí você precisa quebrar. E o É Assim que Acaba fala justamente disso. Tem todo o romance, tem o relacionamento abusivo, mas para mim o que mais me marca é saber que ela conseguiu quebrar um padrão, sabe? Isso para mim fantástico. E a última pergunta. Você já pensou em não ler mais? Nunca. Na verdade, eu sempre quero ler mais e fico preocupada se eu vou ter tempo na minha vida de ler tudo que eu gostaria de ler e estudar. Duas coisas que eu sempre fui apaixonada na minha vida inteira. Com oscilações e em contextos diferentes, mas eu sempre gostei de ler e de estudar. E eu vou terminar esse vídeo falando algo que eu disse para os meus pais quando eu era bem novinha. E que eu fico pensando, né, o poder das palavras também, porque eu disse isso e isso de fato acontece. Eu disse para meu pai, quando eu era criança, que eu amava estudar e que eu nunca ia parar de estudar. E hoje estou aqui. E eu não falo só de estudar academicamente, mas eu sempre estou buscando algo diferente para ler, para conhecer, para pesquisar, seja de psicologia, seja de autoconhecimento, de astrologia. Eu amo estudar, por isso eu tenho muitos cadernos, eu escrevo muito porque eu amo. E a leitura acompanha, né? Então, para mim, a leitura e a escrita, elas estão conectadas de uma forma que só conversam e complementam e enriquecem. Eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo literário, de escrita e de conversar sobre tudo que eu acabei de compartilhar, se inscrevam nesse canal, curtam, comentem, escrevam aqui o seu... Ah, não, vou deixar uma pergunta, né? Tem que sempre ter uma pergunta aqui. Eu vou pensar em qual eu vou deixar para vocês. Ah, pronto. Um livro que você leu e que você não gostou. Comenta aqui, porque eu já evito esse livro. Um beijo e até a próxima! Olha as cores desse céu, minha gente. Meu Deus do céu, está muito lindo. Sério, eu não tem nenhum filtro aí não. É as cores do céu aqui agora. Tá muito lindo. Olha desse ângulo aqui também. Ah, minha gente, hoje o céu tá dando um show de beleza. Esse pôr do sol lindíssimo.